Estamos com 22 pessoas. É. Vamos embora que cabe 250. Começou. Tem 250, não tem problema. Então, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Mariana Ox e eu sou designer de formação, mas tem uns 6 anos que eu estou envolvida com essa questão da tecnologia na educação e na integração de tecnologia nas escolas. Eu sou carioca, eu fui até o meio do ano passado, durante 5 anos, eu fui coordenadora de tecnologia no Eliezer Max. Nós começamos a integração com a plataforma Google bem no comecinho. O Google estava acabando de chegar no Brasil, tinha menos de um ano. Eu acho que no Rio de Janeiro só tinha a escola americana que tinha feito a implantação sistêmica para todo mundo, né, para professores, alunos e funcionários. Então, o Eliezer começou bem cedo essa história. E como coordenadora de tecnologia, eu cuidei da questão da fluência digital, da questão da aproximação da escola com a cultura digital e com as ferramentas de comunicação e colaboração, e da criação do currículo todo que a gente chamava de tecnologias criativas, que é a programação, maker, né, os laboratórios de fabricação e mídias, assim como a formação dos professores e da equipe da escola, e até a transformação dos espaços, né, que a gente... Porque essas coisas implicam em práticas diferentes na escola, que exigem espaços um pouco diferentes daquela sala de aula tradicional que a gente está acostumado a ver. E desde o ano passado, eu estou envolvida na coordenação de um projeto de uma ONG chamada Instituto Palavra Aberta, e o Instituto Palavra Aberta tem um projeto chamado Educamídia, que é um programa nacional de educação midiática. Educação midiática é justamente esse esforço de formar essa geração, né, uma nova geração de leitores para lidar com a informação e com a construção de conhecimento numa sociedade tão conectada, em que a gente, ao mesmo tempo, tem tanta informação circulando, né, tem acesso a tanta coisa, mas nem toda essa informação é de qualidade. Tem muita desinformação, e a gente precisa saber como lidar com as questões de como ler, como saber ler criticamente esse ambiente, como saber produzir, publicar nele de maneira responsável, ética, e ter essa fluência digital que, na verdade, acaba implicando numa cidadania muito mais plena, no nosso direito de se informar e de escolher, etc. Esse programa Educamídia, ele tem o apoio do Google.org, e aí eu vim para São Paulo trabalhar nele, ser uma das coordenadoras. Eu sou também formadora de professores, certificada pelo Google Trainer, é uma certificação que eles oferecem, e também um outro programa chamado Google Innovators. Google Innovators é uma rede de educadores, não só professores de sala de aula formalmente, né, coisa que eu não sou, é uma rede de educadores no mundo inteiro que são selecionados pelo Google porque mostram alguma liderança em inovação na educação, usando ferramentas digitais. No Brasil, já somos, agora teve a terceira turma, já somos cerca de 110 Google Innovators, eu acho. Então, eu não sou pedagoga, não sou professora, mas eu sou, de alguma forma, educadora, né? Estou envolvida, e a gente, através dessas redes de colaboração e de aprendizado que eu tenho, que são os Google Innovators, os Google Trainers, a gente está, evidentemente, muito empenhado em entender essa situação e ajudar escolas e professores de todo o Brasil. Os nossos grupos de WhatsApp estão, como vocês podem imaginar, enlouquecidos, 24 horas do dia, trocando informações, pedindo ajuda uns para os outros, e através dessas redes eu tenho conseguido acompanhar o que está acontecendo em várias escolas pelo Brasil, né, o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, o que eu venho contar para vocês hoje aqui um pouquinho é um pouco dessa sabedoria coletiva aí que a gente conseguiu reunir nessas semanas desde que essa crise começou. Eu tenho também um filho de 11 anos, o Bruno, que está estudando no 6º ano do ensino fundamental aqui no Oswald, em São Paulo. Então, eu também tenho essa experiência do outro lado, né, como mãe, e como participante de um grupo de WhatsApp de mães e pais, onde todo mundo está descabelado, como todo mundo em todo o Brasil. Quem não está, é porque não está entendendo nada. Então,
O que eu queria contar para vocês um pouquinho, para a gente começar, primeiro, falar um pouco sobre que situação é essa que a gente está vivendo, né? Porque é muito importante a gente dar nome aos bois nesse momento. Tem muita gente falando de EAD, ensino à distância, tem muita gente falando de homeschooling, e essas são situações um pouco diferentes, né? O ensino à distância é uma coisa que tem um design instrucional específico, né? Geralmente é um formato procurado por pessoas que precisam de mais flexibilidade nos horários, porque trabalham, por uma série de motivos, ou para acessar cursos aos quais eles não teriam acesso, talvez presencialmente, e a gente sabe que tem uma explosão desse tipo de coisa nesse momento, e através disso é muito legal, a gente consegue acessar cursos de universidades no exterior, tem aqueles cursos maciços online, os MOOCs, né, Massive Online Courses, etc. Mas o ensino à distância, ele tem um design instrucional específico, ele tem estratégias de aprendizado feitas para esse tipo de situação. Ele é geralmente assíncrono, né? A pessoa vai lá e faz no seu tempo, às vezes tem os momentos de fórum, de discussão, etc., mas geralmente é assíncrono. Então, o que a gente está fazendo nesse momento não é EAD, que tem formato, que tem estratégias, que tem um design específico, que tem gente que estuda isso, que é especializada nisso, etc. Também não é homeschooling, né? Porque o homeschooling é aquela situação em que a família resolveu tirar a escola da equação. Então, não tem coordenador pedagógico, não tem orientação, não tem diretor, não tem professor, a família toma para si a tarefa de educar as crianças. Eu sei que muita gente está se sentindo assim, mas também não é o que a gente está fazendo, né? O homeschooling no Brasil, não sei nem se ele é regulamentado, eu acho que não. A Helena pode me corrigir se eu estiver errada, mas não é apenas aprender em casa, não é o homeschooling, né? O que a gente está fazendo agora? A Comunidade Internacional de Educação resolveu chamar isso aqui de ensino remoto emergencial. E essa escolha das palavras é muito importante, porque ensino significa que ainda tem alguém ali no papel de ensinar, né? A gente não tirou o professor da equação, a gente não tirou a escola da equação. Remoto, porque a gente não pode estar junto presencialmente. E emergencial, porque é uma situação de emergência que aconteceu praticamente da noite para o dia, e como toda emergência, é uma situação para a qual ninguém estava preparado. Ninguém estava esperando, pelo menos, que uma coisa dessa escala acontecesse. Então, isso pega as escolas do país inteiro em graus diferentes de preparação, né, de maturidade digital, isso sem falar no imenso abismo que a gente tem entre as escolas particulares e a rede pública, do ponto de vista de acesso a equipamento, e rede, etc., e o que acontece no primeiro momento é que as escolas são, né, pegas pelas orientações aí de fechar, e todo mundo tenta começar a entender o que pode funcionar e o que tem à mão e que recursos tem, né? E não é todo mundo que vai fazer a mesma coisa, né? As escolas estão vindo de lugares diferentes. Num primeiro momento, o que a gente vê é a escola fazer o que já conhece, né, e tentar simplesmente transpor o presencial para o online. E isso resulta na pior das situações, tá? Que é você fazer uma coisa que não combina com a plataforma, né, e que acaba sendo uma coisa expositiva. Então, na primeira semana, a gente vê muitas escolas dando tarefas do tipo, leiam, as escolas que tinham uma plataforma, né, para se comunicar com os alunos. Leiam página tal do livro, façam tal lição, estejam aqui no horário da aula para o professor tirar dúvidas, né? Coisa mais importante que a gente tem que saber nesse momento é lembrar dessa palavra emergencial, porque a gente precisa, antes de qualquer coisa, ser muito generosos uns com os outros, né? Escola com famílias, famílias com escola, famílias com professores, alunos com professores, escola com alunos. Todo mundo é jogado numa situação absolutamente inédita, e todo mundo tem que fazer o primeiro momento que está ao alcance da sua mão, né? Mas a gente precisa entender que é uma situação que vai evoluir ao longo do tempo. Assim como as informações sobre a crise sanitária, o que a gente sabe sobre a saúde,
vão, né, a cada semana a gente tem informações novas, estratégias diferentes, a mesma coisa está acontecendo nas escolas. Então, as escolas, no primeiro momento, colocaram uma coisa geralmente inadequada, chata, difícil. A primeira semana foi uma gritaria enorme das famílias, dos alunos, todo mundo desesperado, os professores exaustos. Mas o ideal, na situação ideal, é que com o tempo as coisas vão se acomodando e a gente vai conseguindo entender o que está funcionando e o que não está funcionando, né? Então, o que funcionou nesse período aí? A gente já está na 5ª semana, né, do isolamento. Vou responder a Aparecida já, se fica difícil fazer com mais de uma turma. Não, a gente pode fazer um Meet aqui com 250 pessoas, mas a gente tem que ter as estratégias corretas. Então, vou dizer para vocês, assim, de tudo que a gente viu até agora, e foi sofrido esse processo, tá? Para educadores, para famílias, para todo mundo, vamos dizer o que aconteceu, o que está funcionando. Em primeiro lugar, as escolas que tiveram o privilégio de simplesmente fechar para planejar, se recolher para planejar. Algumas escolas conseguiram fazer isso, em alguns lugares as redes públicas deram férias primeiro, ou recesso primeiro, para as escolas poderem se organizar e minimamente planejar e fazer alguma estratégia, né? As escolas que já usavam uma plataforma digital, como, por exemplo, o Google, como, por exemplo, o Moodle, tem naturalmente alguma vantagem no sentido de que os professores já têm um treinamento, já conhecem algumas estratégias, os alunos estão familiarizados com as ferramentas. Mas estar familiarizado com as ferramentas não é o suficiente, porque normalmente o que a gente via é que essas ferramentas estavam numa posição um pouco acessória, né? Inclusive, era uma briga muito grande da gente fazer com que os professores entendessem o Google Classroom, por exemplo, a sala de aula virtual do Google, como algo mais do que simplesmente um lugar por onde mandar listas de exercícios, né? Uma ferramenta que tem um potencial enorme de conexão, de colaboração, etc. E a gente vê muitas pessoas usando para mandar listas de exercício. Então, no primeiro momento, o que separa aí as escolas que conseguiram se organizar um pouco melhor foi essa oportunidade de ter um tempo de planejamento. Outras não conseguiram fazer isso no começo e estão fazendo agora. A gente está começando a ver escolas que deram recesso, férias a semana passada, essa semana, etc., quando começaram a perceber que a situação ia se prolongar e para poder organizar um pouco melhor. Claramente, o que funciona também melhor é quando a escola tem uma relação de transparência com as famílias e de diálogo com as famílias, e a equipe tem oportunidades de se encontrar e discutir que permitem ciclos de experimentação e ajuste. Porque você faz uma coisa na primeira semana, você implementa, e se você tem canais de feedback, se você escuta as famílias, se você faz reuniões periódicas, e você faz reuniões periódicas com a sua equipe, você pode entender, ter feedback e ir ajustando. Por exemplo, tempo de aula, né? Uma coisa que claramente não funcionou é manter a mesma carga horária. Eu sei que tem muitas escolas fazendo isso, eu acho uma loucura. Eu acho isso um massacre para adultos e para crianças igual. Mas essa questão de você ter um canal aberto de comunicação com as famílias, as escolas que estão se dando melhor nesse momento são as que entenderam e conseguiram comunicar para as famílias o seguinte: nós estamos vivendo uma situação que ninguém viveu antes, os professores não estavam preparados para isso, as escolas e as famílias não estavam preparadas para isso, isso vai também contra uma realidade totalmente alterada do outro lado, na casa das pessoas, e nós vamos ter que deixar um canal de comunicação aberto para a gente escutar e ver o que está e não está funcionando, né? Então, esse ciclo de implementação, feedback e melhoria tem sido muito importante nas escolas. A questão do tempo, né? Muita gente pergunta para mim, o que funciona melhor, manter o mesmo horário das aulas presenciais ou não manter? É claro que, assim, ter um tempo estruturado, né, ter momentos de encontro, ter momentos de atividade, ajuda a estruturar o tempo, que é uma coisa muito importante para todo mundo, não só para as crianças, né? Senão a gente acorda todos os dias com essa coisa indefinida, esses dias
que vão se misturando, emocionalmente é muito difícil, do ponto de vista do foco, da disciplina, é muito difícil. Então, é muito importante para a gente emocionalmente, até, para conseguir atravessar essa situação tão difícil, ter alguma estrutura para os nossos dias. Então, a gente vê muitas escolas dizendo, não, a gente vai manter uma estrutura que tem alguma relação com o tempo de aula, para dar forma a esses dias, né? Para que essa passagem seja um pouquinho melhor. E para ajudar o aluno numa coisa que é muito difícil, que é manter uma disciplina, uma rotina de estudos, quando ele não tem aquela coisa ali totalmente organizada. Então, a estrutura é uma coisa muito importante, seja ela qual for, o combinado que a escola fizer. O que não funciona, o que a gente percebe que não funciona, é essa tentativa de manter a mesma carga horária. Porque é um massacre. Gente, sinceramente, é um massacre. Quem é que aguenta ficar 5, 6 horas do dia na frente de uma tela de computador? Nós todos estamos exaustos, os adultos estão exaustos, e eu imagino que as crianças também, eu estou vendo que as crianças também estão, né? Então, o ideal é você reservar os tempos de tela ou de encontro com o professor. A gente vai falar já de outros usos da tela, né? Mas esse tempo da escola, digamos assim, de encontrar o professor, de encontrar os amigos, ele deve ser reduzido, né? E é claro que quanto menor a faixa etária, então a gente vê os pequenininhos, por exemplo, tendo 2 encontros de meia hora por dia, e isso vai aumentando progressivamente até chegar nos mais velhos. Eu outro dia ouvi uma coisa maravilhosa, alguém falou que só não faz diferença nenhuma para quem está no 3º ano do ensino médio, porque a vida dele já era uma quarentena mesmo, antes do coronavírus, então não fez diferença nenhuma. Mas, assim, esses momentos de encontro, eles também são importantes para você manter laços e relacionamentos, né? Porque uma coisa que a gente não pode esquecer é que tem um custo emocional muito grande também de estar separado das outras coisas que a escola fornece, né? Que é socialização, que é relacionamento, que é encontro com os amigos, que é o apoio de um professor, etc. Então, você manter os encontros também para isso é muito importante. Mas, do ponto de vista do aprendizado, você aqui é o Bruno, gente, você quer dar oi para os meus 250 novos amigos? Do ponto de vista do aprendizado, o que funciona melhor é a gente dar para os alunos mais atividades autônomas e menos tempo de ficar sentado ali em frente a uma tela assistindo uma aula expositiva, que, aliás, já não era ideal mesmo antes do isolamento, antes da pandemia. Então, isso pega, quem está trabalhando com educação e com inovação na educação está muito investido nessa questão de mudar a sala de aula, mudar a relação da sala de aula de uma coisa que não faz mais sentido, no momento que você tem todo o conhecimento do mundo aí na palma da sua mão, num aparelhinho de celular, não faz sentido nenhum o aluno ficar parado na frente do professor escutando uma entrega de um bloco de conteúdo que ele poderia tranquilamente pesquisar sozinho. Então, eu escuto muitos pais perguntando, mas como é que a gente vai ter certeza de que o aluno está conseguindo aprender, reter, né, memorizar? Esses são os verbos errados, né? Os verbos passivos, tem um amigo que é o Luciano Meira, lá de Recife, que é um grande educador, ele fala uma coisa maravilhosa. Conhecimento a gente não retém, o que a gente retém é líquido. O conhecimento a gente constrói, né? Então, a gente já estava muito investido em tentar transformar essa dinâmica da sala de aula, dessa sequência de verbos passivos, assistir, reter, decorar, memorizar, que, na verdade, servem para você receber um bloco de conteúdo e devolver para o professor na forma de uma prova ou de um teste. É o que a gente chama de educação bulímica, né? E substituir isso por um ensino que tem o aluno muito mais protagônico, né? Que tem o aluno numa série de verbos muito mais ativos, que é de buscar, explorar, analisar, sintetizar, refletir, produzir e publicar, para mostrar o seu conhecimento, né? Que não por acaso são coisas que têm muito a ver com design, com jornalismo, com criação de protótipos e soluções, etc. Então, a gente já sabia que esse modelo de assistir e devolver num teste não funcionava na escola
presencial. Funciona menos ainda na escola remota, né? Porque se já é chato fazer isso na escola, na sala de aula, onde você tem pelo menos o seu colega ali, tem o recreio, tem a interação, tem o seu crush, tem aquele professor que você gosta, que é engraçado, etc. Quando você tira tudo isso da equação, é um inferno, né? Você ficar só com a aula que manda você ler 3 páginas do livro ou assistir uma videoaula de um professor, né? Porque, assim, uma aula expositiva é uma aula expositiva, seja ela na frente do aluno ou através de um vídeo, dá na mesma. É a mesma coisa, que não é muito eficiente, né? Então, o que a gente quer privilegiar? E o ensino remoto, ele funciona muito melhor desse jeito. O trabalho autônomo do aluno, que vai explorar, vai pesquisar, vai investigar, e depois trazer para os momentos de encontro com o professor, agendados, não o dia inteiro, mas aqueles encontros durante o dia, as suas descobertas. E aí sim, o professor está no papel de provocar reflexões, de fazer os alunos conectarem saberes e estimular a criação de novas coisas. Essa parte de explorar e de criar, etc., ela não deve ser feita, não quer dizer que a gente vai largar o aluno à própria sorte, né? A gente tem muitas estratégias para apoiar o aluno enquanto ele faz um trabalho autônomo, roteiros de investigação, roteiros de pesquisa, roteiros de estudo, trabalho em pares. O aprendizado entre pares, ele é importantíssimo, tem sido importantíssimo, inclusive, nas comunidades de professores. Outra coisa que está dando muito certo. Essas redes de apoio que a gente tem, esses grupos de Google Innovators, de trainers, de qualquer comunidade de educadores aí, que tem algumas, que estão trocando informações e se apoiando loucamente e aprendendo no coletivo, né? Socializando as melhores práticas, etc. E a gente percebe também que todas as atividades e a tecnologia é muito boa para isso, né? Essas ferramentas que a gente usa colaborativas, as do Google, por exemplo, que você pode estar em lugares diferentes, mas colaborar no mesmo documento de texto, colaborar na mesma apresentação, editar vídeo de forma colaborativa, ter o mesmo álbum de fotos que você compartilha. Essas são coisas que deixam o aluno trabalhar de forma autônoma, com um roteiro, uma orientação do professor, e também trabalhar com seus colegas, que é uma coisa muito bacana que a gente pode e deve favorecer quando a gente está falando de ensino remoto, né? Esse aprendizado entre pares. Eu estou fazendo uma pós-graduação, uma professora americana especializada em educação e mídias, e é muito interessante porque todas as atividades que a gente faz, eu fiz um curso presencial e tem uma parte do curso que é remoto. Tudo que a gente faz em duplas. E tem sempre um momento de refletir sobre aquilo que a gente fez, primeiro na dupla, depois com o grupo. Então, essas estratégias que a gente chama de sala de aula invertida, né, de você ler uma coisa que, em vez do professor expor o conteúdo para você na sala de aula e desperdiçar o tempo da sala de aula com isso, você lê sozinho em casa, você assiste com a sua família, você explora com o seu colega, e você traz para a sala de aula, para o encontro presencial com o professor, naquelas 2 vezes por dia que você vai encontrar, você traz o resultado, os questionamentos e a reflexão. Então, essas estratégias têm funcionado muito melhor, né? Então, outra coisa, quando você faz uma aula, não quer dizer que você não vai ter um momento expositivo, né? Mas quando você faz uma aula remota, e de novo, isso é uma coisa que tem um design instrucional específico, né? Porque ninguém aguenta ficar um tempo de 50 minutos assistindo uma aula, uma videoaula expositiva. Então, o bom design instrucional, tanto no presencial como no remoto, ele tem um arco, né? Que você vai engajar os alunos com alguma provocação, algum material, alguma coisa que ele pode ter visto antes. Depois você vai explorar, você vai atuar. E aí a gente tem várias ferramentas que a gente pode fazer isso. Numa situação dessa, como a gente está no encontro, eu posso trocar a tela para uma ferramenta interativa, um quiz, um jogo, alguma nuvem de palavras, um documento compartilhado em que os alunos podem colocar ali reflexões, etc., produzir juntos, se engajar com aquele conteúdo para a gente quebrar essa aula para ela não ser toda expositiva, né? Ou colocar no meio da aula, e os professores conhecem essas ferramentas.
colocar no meio da aula algumas ferramentas de avaliação processual. Vamos parar um pouquinho para ver se todo mundo entendeu? Vamos ver se todo mundo está na mesma página? Coloca um quiz, coloca uma pergunta. Você tem recurso, por exemplo, no Google Slides, eu posso estar apresentando alguma coisa e as pessoas que estão assistindo podem interagir ali e responder alguma coisa. Então, de novo, é muito importante você lançar mão de algumas estratégias para garantir o engajamento, porque assistir 1 hora de aula expositiva online ninguém aguenta, né? E para você fazer com que aquele seja um processo mais dinâmico e mais colaborativo, né? Outra pergunta que as pessoas me fazem muito, né? O que está dando certo? A participação dos pais, né? É claro que quando a gente transferiu o aprendizado para casa, uma coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração, e algumas escolas têm errado feio nisso, é o contexto em que aquilo está acontecendo. Às vezes você tem pai e mãe em home office tendo que trabalhar e a casa tem 2 computadores ou um computador e o pai e mãe estão usando, né? Então, você não pode, de jeito nenhum, determinar que a criança vai precisar ficar no computador de 7h30 da manhã até 1 hora da tarde, porque o pai e a mãe têm que trabalhar. Então, quando você dá atividades autônomas, né, e tem os horários marcados, você ajuda a família a se planejar um pouquinho melhor. Era só um instantinho, gente, deixa eu ver aqui meu som. Vocês estão me ouvindo bem? Então... O computador tá lento. Minuto. Agora sim. Voltou? Voltou. Então tá, desculpa, gente. Mudo de novo? Não, não tá mudo. Agora tá, né? Agora tá bem. Voltou. Então tá. Desculpa, gente, essas coisas acontecem. Então, o que dá muito errado? O que tem dado muito errado? E quando eu falei que a gente a gente está vendo essas iterações, né? Esses ciclos de feedback e melhoria, num primeiro momento a escola transpôs o aprendizado da sala de aula, a aula expositiva. Bom, o professor não está indo, mas eu vou mandar você ler 5 páginas e fazer as perguntas do livro. Nenhuma criança conseguia se virar naquela situação. Você tem o estresse emocional, você tem a situação nova, você tem o impedimento da forma com que o conteúdo está chegando, a criança tem que se acostumar com a plataforma, com aquela maneira de aprender, com a casa toda diferente. E aí isso acabou transpondo para os pais a obrigação de ensinar. Essa é a pior situação de todas, né? Essa situação não é nem desejável e nem sustentável. Quando os pais têm que dar a aula e explicar a matéria, não vai funcionar. Tá? É claro que você tem casos e casos. Tem crianças que têm mais autonomia, você tem casos de inclusão, de crianças que precisam de leitura, mas aí eu não estou falando disso. Estou falando a situação em que você transmite um monte de conteúdo e você obriga o pai a mediar aquele aprendizado, não vai dar certo. Tá? Então, não fazer com os pais, jamais isso. O que dá certo fazer com os pais? Vivências e momentos de aprendizado prazerosos. Então, em vez de trazer para o pai a tarefa de ensinar sobre os tipos de solo ou explicar a multiplicação em potências, vamos
entender que a gente está vivendo um momento histórico único, né? Uma situação, um contexto histórico e um contexto doméstico que não podem ser ignorados. Está todo mundo estressado, está todo mundo em casa, está todo mundo cansado, está com saudade da vovó, não pode ver o amiguinho, não pode ir no clube. Tudo isso, a gente não pode fingir que nada está acontecendo e continuar a estudar aquela trigonometria ali como se nada houvesse, né? Principalmente para as crianças mais novas, né? Final de Fundamental 1, começo de Fundamental 2. Então, a gente precisa, sim, da ajuda e da mediação dos pais para organizar esses momentos de estudo, para organizar essa rotina, para dar estrutura para esses dias, mas eu aconselharia, o que a gente vê acontecer em alguns casos e que está sendo muito legal, é envolver os pais em vivências e momentos prazerosos de descoberta. Então, por exemplo, não passe para os pais a tarefa de ensinar a multiplicação de potências, mas passe para os pais a tarefa, sei lá, de fazer um bolo e dividir ele em fatias para estudar frações, e fotografar e colocar o resultado no álbum para discutir com a turma o que você descobriu a respeito de frações, ou procurar em gráficos no jornal coisas que expliquem visualmente a questão do crescimento exponencial da contaminação do coronavírus, discutir isso com a sua família, trazer o que você descobriu para o professor, assistir um filme em família. Eu não quero estudar tipos de solo com meu filho, mas eu adoraria que os meus momentos de convivência com ele, eu pudesse participar de uma atividade de aprendizado, que é assistir um filme com um roteiro de perguntas dado por um professor, para a gente conversar em família, e depois ele trazer essa reflexão de volta para a aula, os momentos de aprendizado. Estamos isolados da família, o que a gente pode fazer? Se a gente está estudando geografia, regiões do Brasil, a gente pode conversar com pessoas de outros lugares, via Zoom, via Meet, etc., e pedir fotos, coletar histórias de pessoas de outros lugares, coletar receitas, fazer um álbum, compartilhar com a turma, colocar no mapa interativo. Então, assim, esses momentos de investigação e descoberta que têm a ver com a matéria, ou que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, são coisas que podem ser feitas em família de maneira prazerosa e podem resultar em experiências de aprendizado. Enquanto que você estudar aquíferos, um estresse, é uma imposição para os pais, né? Para os mais velhos, principalmente, assim, eles têm, final de Fundamental 2, ensino médio, total capacidade de entender a magnitude, a gravidade do que está acontecendo, os nossos hábitos totalmente transformados. Então, assim, vamos transformar isso em projetos, vamos transformar isso em experiências de aprendizado. Por exemplo, eu desenvolvi um projeto com um colega outro dia, que tinha a ver com meio ambiente e descarte, né? Começaram a aparecer essas fotografias de cidades sem poluição, golfinhos em Veneza, que, aliás, era um fake. Mas, por outro lado, a gente está consumindo muito em casa, tem descarte de luvas, tem descarte de máscaras hospitalares, tem todas essas embalagens de tudo que todo mundo está comprando de delivery. Então, a gente fez um projeto super legal, que os meninos tinham que medir, separar e medir o descarte da família durante uma semana. Isso rendeu gráficos, isso rendeu exploração sobre reciclagem de lixo, e é uma coisa que está acontecendo ali no entorno, né? Então, a gente tem muitas oportunidades de aprendizado que não ignoram o que está acontecendo. Porque você colocar a criança no dia seguinte para ter 6 horas de aula online, né, como se nada houvesse, continuar ticando aquela matéria, em nome do conteúdo que tem que ser entregue ali, a gente nem sabe, na verdade, né? A gente só não sabe, na verdade, até agora, o que vai acontecer com os dias letivos, com o Enem, etc., porque a gente não tem uma liderança forte nesse momento, mas é claro que esse não vai ser um ano comum, né? Então, situações de aprendizado que levam em conta o momento histórico, que levam em conta o contexto emocional da família, que levam em conta o contexto tecnológico, que abrem espaço para diálogo, são muito interessantes. E os momentos de encontro, eles também precisam servir, eles são importantes, é importante a gente manter, porque eles precisam servir para acolher. Eu acho que as crianças precisam muito nesse momento, e é muito evidente, dos momentos de falarem sobre sua experiência, de comparar com os amigos o que está acontecendo,
de entender que outro colega em outra cidade, em outro país também está passando pela mesma coisa. Olha que projetos lindos que a gente pode fazer usando tecnologia com crianças de outros países, por exemplo. A gente já montou alguns projetos assim, para aula de línguas, de idiomas, né, de espanhol, de inglês, procurar crianças em outras escolas, entender o que está acontecendo em outros países. Última coisa que eu queria falar, assim, do que a gente está vendo acontecer. Escolas que estão abrindo espaço, é uma coisa que a gente briga, que a gente pleiteia há muito tempo, o processo de integração de tecnologia numa escola, né? E tudo isso que eu estou falando, né, essa necessidade de ter um aprendizado mais significativo, com mais protagonismo do aluno, mais conectado a coisas reais, são coisas pelas quais a gente já brigava antes. Então, eu tenho dito o seguinte, o que a gente quer fazer, o que a gente quer privilegiar nessa situação de ensino remoto, primeiro é o acolhimento, né? Segundo, essa formação de novos pactos que escutam e acolhem todo mundo para a gente ir construindo junto o que funciona com muita generosidade de uns com os outros, né? Mas, principalmente, a gente deve estar investindo nesse momento em coisas que a gente vai querer manter depois, do ponto de vista de estratégias de aprendizado. Circunstancialmente, a gente está separado e está fazendo isso de maneira remota, né? Mas isso também é uma encruzilhada histórica para a gente na educação, porque uma escola pode escolher, como eu já vi muitas fazerem, botar a cabeça na areia, tipo uma avestruz, e dizer, não, aqui não aconteceu nada, não tem problema nenhum, em 2 dias eu estava com as minhas plataformas funcionando, minhas listas de exercício, meu conteúdo, meus alunos estão estudando 6, 7, 8, 12 horas por dia, e está tudo bem, não tem problema nenhum. Isso, para mim, é colocar a cabeça na areia e perder o bonde da história. Outras escolas podem dizer, a gente foi forçado a parar, por circunstâncias muito graves, muito trágicas, e abrir espaço nas nossas vidas, no nosso planejamento, nas nossas reuniões, por uma coisa que a gente sabia que precisava fazer, mas era muito difícil conseguir esse tempo na briga no dia a dia das escolas, na briga pelo tempo de tudo que acontece, que é experimentar, dar espaço para os professores testarem estratégias novas, aprenderem uns com os outros, principalmente esse tipo de formação continuada, que é muito raro a gente conseguir espaço para fazer com os professores dentro do horário de trabalho deles, que é o espaço da experimentação. Um espaço seguro, que não é na frente dos alunos, é um espaço laboratório, que eles podem trabalhar com outros colegas, socializar práticas, né? Tem escolas agora, a escola do meu filho está fazendo isso. Semanalmente, os professores fazem uma reunião e socializam as melhores práticas. Eu experimentei essa ferramenta nova, eu usei essa estratégia de engajamento, eu usei essa estratégia de avaliação, eu fiz esse projeto que foi super bacana. Tem questões que são muito específicas, né, de educação física, de alfabetização, mas a gente está vendo muitas histórias de sucesso. Então, eu acho que é uma oportunidade, até esquisito falar essa palavra, né, no meio de uma coisa tão complexa, assim, tão trágica, mas abriu-se uma janela aí, por uma necessidade muito séria, de ter que experimentar e de ter que aprender de uma maneira muito acelerada. A gente sabe que essa coisa da adoção de tecnologia é um processo de transformação de cultura, né? É um processo estendido. Normalmente a gente leva aí pelo menos uns 3 anos trabalhando com uma escola para ela atingir um certo grau de maturidade digital e um uso mais inteligente das ferramentas a favor desse tipo de aprendizado mais bacana. Então, é preciso que todo mundo entenda que nenhuma escola poderia ter uma solução pronta da noite para o dia, mesmo as escolas que já tinham suas plataformas, seus ambientes instalados, etc., nunca tinham se deparado com essa situação, e que a gente está construindo isso dia a dia, com muito esforço dos professores, muito. Outra coisa que tem me entristecido muito é ver algumas situações em que famílias falam, não, então eu não vou pagar o professor porque ele não está indo dar aula. A escola tem que diminuir o salário do professor. Eu não sei se vocês têm alguma ideia do que está acontecendo nos bastidores, mas todos os professores que eu conheço estão com carga triplicada, porque além de dar as aulas, as horas de aula, claro que todo o horário que eles tinham de planejamento não é o suficiente nesse momento, porque eles têm que
pesquisar, estudar, se conectar com outros educadores, fazer curso, aprender ferramenta, fazer reunião, jogaram fora todo o planejamento que eles tinham para esse ano, e estão tendo que se adaptar dia a dia às situações que se apresentam. Então, os professores estão com uma carga muito aumentada. Mas é uma encruzilhada histórica, então eu acho que as escolas que vão se dar melhor nesse momento, eu acho que tristemente algumas vão dizer mesmo, não, está tudo bem, eu vou continuar fazendo aqui meus exercícios, minhas listas, e vão ficar congelados no tempo. Outras vão aproveitar esse momento muito dramático para fazer de uma maneira muito acelerada, com todos os erros e tropeços no meio do caminho, com todas as imperfeições, uma adoção de tecnologia e, se possível, fazendo a pergunta certa. Não qual tecnologia que eu quero, mas sim tecnologia para quê? E esse para quê não mudou muito em relação ao momento anterior à pandemia. A gente continua querendo que a tecnologia na escola sirva para conectar, para compartilhar, para colaborar, para criar, para dar acesso a conteúdos, né? Pessoas, lugares, experiências, museus, realidade virtual, coisas imersivas, trocas com especialistas, com pessoas de outros lugares, enfim, todo tipo de experiência para além da sala de aula. Isso era o que a gente queria antes, isso é o que a gente continua querendo agora. Eu falei muito já. Eu acho que eu queria voltar lá para o meu... Eu vou compartilhar minha tela, tá, Lu? Porque eu vou ver se a gente tem alguma pergunta. E tem muita coisa aqui no chat. Deixa eu olhar aqui no chat primeiro. Eu mandei para vocês, eu não sei se todo mundo recebeu uns links que eu mandei, mas eu mandei uma coleção de artigos muito interessantes, assim, uma pequena curadoria de artigos de várias pessoas, educadores, conhecidos, que estão falando algumas dessas coisas, né? Como que a gente pode aproveitar esse momento, o que é aprender nesse contexto, o que é aprender em geral, né? Porque se a gente quer esse modelo, leia um conteúdo e faça uma prova sobre ele, de fato a gente não precisa nem do professor, né? E tem aí experiências muito interessantes que dão muito certo, tipo Khan Academy, etc., que estão funcionando muito bem, e não precisam nem do professor. Mas tem um outro tipo de aprendizado de educação que está muito em evidência, que é a solução certa nesse momento. E tem um monte de gente querendo apoiar, tem um monte de organizações de formação de professores, de consultorias que ajudam as escolas na implantação desses ambientes, dessas estratégias. Mari está perguntando onde encontra esses links. Eu vou colocar aqui uma mensagem que eu passei no chat. Eu coloquei, Mari. Coloquei o link para fazerem as perguntas, aí coloquei os artigos e reflexões e a coleção de recursos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui para a gente ver se tem alguma pergunta lá. Tá? Só um minutinho. E é claro, assim, a última coisa que eu queria dizer é que a gente está falando aqui de um contexto muito privilegiado, né, de escolas que têm acesso a recursos, equipamentos, etc., que eu acho que a nossa grande batalha aí agora, enquanto sociedade, enquanto educadores, é brigar pela efetiva inclusão digital, né, porque é claro que isso é parte muito, muito crucial de ter uma cidadania plena, de poder se informar, de poder tomar decisões. Aliás, eu trabalho num projeto de educação midiática, e ao mesmo tempo que a gente estimula, nesse momento, que as pessoas olhem para fora da escola, tem tantos conteúdos interessantes sendo publicados, explorando essa questão da pandemia de vários ângulos, por exemplo, para quem se interessa por estatística, por visualização de dados, por gráficos, por documentários, por histórias humanas, tem tanta coisa legal sendo publicada, tem tanta coisa circulando nas mídias sociais, desinformação. Olha que momento fértil para você trabalhar com as crianças a questão da leitura crítica da informação. Se eles têm que pesquisar sozinho, de maneira autônoma, estão em casa, o que é pesquisar? Como que você pesquisa?
O que aparece naquela página de resultado? O que é patrocinado? O que é orgânico? Aonde que tem anúncio? É uma coisa ser popular, é indicador da sua qualidade? Tudo isso são coisas que ninguém para ensinar para eles, né? Então, esse é um momento muito fértil para isso. O que acontece com a informação nas redes sociais? Será que toda ela é confiável? Como é que a gente pode trabalhar a questão da confiabilidade das fontes, da desinformação? Que outras linguagens a gente tem? A gente está vendo professores que não têm recursos, computadores, crianças que não têm computador em casa, que não têm acesso à tecnologia, mas acesso a um smartphone, geralmente, nem que seja um na família, todo mundo tem. Então, a gente está vendo iniciativas muito bonitas de professores que fizeram um grupo de WhatsApp, porque o importante nesse momento é continuar estando presente para os alunos e oferecendo o espaço do aprender. E a melhor tecnologia vai ser aquela que você tem à mão, né? Então, que seja um grupo de WhatsApp. Tem gente fazendo conta no Instagram com os alunos da turma, e os alunos têm que documentar o seu entorno, sua casa, seu aprendizado, e fazer histórias no Instagram, no TikTok. Aí você pode explorar que linguagem é essa, quais são as responsabilidades que a gente tem, como pessoas que publicam na internet, né? De publicar com coisas que são verdadeiras, de não promover discurso de ódio. Tem todo um contexto aí de educação midiática que a gente pode explorar. Então, é um momento muito fértil para muitas coisas se a gente sair dessa noção que a gente tem que ticar as páginas do livro e fazer os exames depois. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir minha tela. Vou compartilhar, tá? Acho que eu nunca fiz um Meet com tanta gente aqui. E deixa eu ver se nas nossas perguntinhas aqui apareceu alguma coisa. Só tem as duas perguntas. Não, deixa eu dar um refresh aqui para ver o que aparece. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, se vocês quiserem, por favor, coloquem no chat, tá? Ou se inscreva ali para falar no chat e a gente abre o microfone para vocês falarem. Deixa eu ver o que tem aqui. O que tem aqui é uma internet que não está querendo funcionar. Uma divisão online e offline para esse momento eu acho que eu já respondi. Oportunidade para inovar, a gente pode continuar conversando sobre isso. Oportunidade de personalizar o ensino nesse momento, excelente pergunta, Cissa. Eu estou sem ver o Zoom, Lu, então se tiver algum problema, você me sinaliza aqui no WhatsApp, tá? A tecnologia, ela tem muitas ferramentas muito legais para personalização do ensino, né? Essa questão do uso do Google Classroom, por exemplo, da sala de aula Google, que eu vou falar dessa, que é a que eu conheço melhor, né? Uma das inúmeras vantagens desse ambiente é que você pode distribuir tarefas ou criar atividades com um grupo de alunos, ou você pode diferenciar. Então, ou você pode se comunicar individualmente com um aluno de modo privado, ou você pode se comunicar com o grupo todo. Então, aquela situação da sala de aula que o aluno não quer se expor porque ele tem medo, porque ele não sabe, porque ele não está entendendo, ou ele tem vergonha de estar recebendo um conteúdo diferente dos outros, adaptado, personalizado. A sala de aula digital ela é excelente para isso. Tem muitos recursos, tem muitas maneiras de você atingir um aluno numa conversa privada e dar um material diferenciado para ele. Tem muitas plataformas de leitura, por exemplo, que permitem que você dê o mesmo texto sobre o mesmo conteúdo, mas a plataforma oferece, a Guten News, por exemplo, faz isso, o Newsela faz isso em inglês. Você dá o mesmo texto para os alunos, mas você pode escolher graus diferentes de complexidade da linguagem. Então, eu acho que a tecnologia sempre foi uma aliada da personalização, e agora você tem, por exemplo, a possibilidade de assistir um vídeo com legenda, a possibilidade de ditar por voz. Eu acho que, muito pelo contrário, o ensino mediado, não vou nem falar do ensino remoto, porque mesmo quando você está na escola, o ensino mediado pela tecnologia, ele oferece inúmeras
que a gente tem na escola, inclusive diversidade neurológica, formas diferentes de aprendizar, os mais variados matizes de questões individuais. Então, tem muita gente que estuda isso muito a fundo, e só que você precisa ter presença de tecnologia na escola como uma coisa habitual e cotidiana, não como uma coisa extraordinária, para poder aproveitar esse tipo de recurso. Tá? Grupo de WhatsApp Google Innovator. O Google Innovator é uma comunidade de pessoas que são certificadas, são selecionadas pelo Google, né? Tem que submeter um projeto, tem que ser selecionado, etc. Então, esse é um grupo fechado. Mas existem outros grupos abertos. Um deles, muito interessante, é o GEG, que é a sigla de Grupo de Educadores Google. Os GEGs são iniciativas autônomas de professores que lidam com tecnologia, locais, né? Então, tem vários grupos de GEG pelo Brasil inteiro, e que são pessoas que têm interesse nesse assunto, e que se juntam para fazer sessões de aprendizado colaborativo, para fazer palestras, para fazer oficinas, etc. E basta alguém se inscrever lá, ser indicado para ser líder GEG na sua região, na sua cidade, seu bairro. E aí é só procurar GEG e o nome da cidade, você vai encontrar vários. Pede para participar, segue as redes sociais, todos eles têm redes sociais, publicam para caramba, tem publicado vários recursos. Um dos links que eu coloquei é um Padlet de recursos, e tem lá várias iniciativas dos GEGs, então o GEG é um grupo legal para procurar. Em quanto tempo um professor que estava fora do mundo online consegue se entender? Se entender, você consegue se entender no segundo dia. Principalmente nesse momento em que está acontecendo uma coisa muito legal, que é uma mobilização muito grande, tanto das empresas de tecnologia, como das comunidades de educadores que lidam com tecnologia, para acolher e apoiar os outros professores, seja de forma profissional ou forma voluntária. O pessoal do grupo dos Innovators, por exemplo, nas primeiras 2 ou 3 semanas, a gente abriu horários de atendimento, open office, assim, a gente colocou lá umas agendas, várias pessoas se ofereceram, e a gente atendia professores, assim, em intervalos de meia hora, todo mundo disponibilizou lá 2 horas por dia para ajudar. Então, tem muitas, agora, na segunda, terceira semana, o Google já colocou um ambiente de treinamento, e tem uns tutoriais assim, seu primeiro dia no Google Meet, seu primeiro dia no Google Sala de Aulas, seu primeiro dia com tal ferramenta. Então, em questão de poucos dias, o professor consegue se entender. E uma coisa muito importante, cabe da gente saber e da gente não querer cobrar dos professores, a gente precisa trabalhar nas escolas por uma fluência digital média, né? Porque é claro que vai ter aquele professor pirotécnico, que vai fazer aquela aula que utiliza 18 ferramentas, e o menino sai do formulário e vai para um vídeo, sai do vídeo, vai não sei o quê, e aí tem uma coisa toda automatizada. Não é esse patamar que a gente precisa, né? A gente precisa o suficiente para poder ampliar a colaboração, a comunicação e potencializar a criatividade. Então, o primeiro passo que você dá em relação a transformar a sua aula já é um passo e precisa ser celebrado. E a gente faz isso todos os dias. Esses processos de transformação da escola, eles têm a ver com pessoas, né? E pessoas são muito diferentes, têm habilidades diferentes, grau de conforto, influência diferente com essas coisas, e a gente precisa acolher todo mundo. Então, quem está saindo da estaca 0 e vai até o 1, é uma maravilha de conquista, e a gente tem que celebrar. E aí vai ter alguém na comunidade, ou na própria escola, que vai mentorar, ou nessas comunidades que vai levar essa pessoa do 1 para o 2, e vai ser maravilhoso. Então, a gente não quer que todos os professores sejam, assim, espetaculosos em termos de uso de tecnologia, a gente quer que eles continuem avançando. E aí é muito importante a questão da fluência, né? Porque a gente não fala de letramento digital, e sim de fluência. Qual é a diferença? A fluência, o letramento é uma coisa que é finita, né? Ou você é letrado, ou você não é. Ou você é alfabetizado, ou você não é. A fluência consiste em você saber encontrar as ferramentas que você precisa para dar da tarefa que você tem que fazer,
e se você não tiver essa ferramenta, descobrir uma ferramenta nova e conseguir aprender como que usa ela. Então, aprender a aprender, né? Também. Então, o objetivo que a gente tem é colocar os professores nesse grau de conforto, mesmo que ele dê um pequeno passo, saber que ele é capaz de aprender, e que do primeiro passo ele é capaz de dar o segundo, e que do segundo ele é capaz de usar alguma coisa que um outro professor deu, e talvez remixar, e aprender um terceiro passo. Então, é processo, né? Não é resultado. André está perguntando com qual antecedência um professor deveria compartilhar um roteiro de estudo. André, eu não sei qual contexto que você está perguntando, nem que idade, né, da criança, isso vai variar muito. Mas uma coisa que aconteceu na escola do meu filho, por exemplo, é que na primeira semana eles fizeram uma coisa que é o seguinte: o professor está na aula, todo mundo tem que abrir o Classroom no tempo da aula e ver se foi postada alguma atividade ali para ser feita naquele tempo de aula. A gente não pode ser tão inflexível, porque pode ser que naquele tempo de aula, especificamente, a mãe ou o pai estejam usando o computador, ou a criança está cansada, ou está triste, ou está deprimida, ou está sobrecarregada, ou teve dificuldade com a plataforma, porque o ambiente é todo novo, não conseguiu terminar naquele tempo, ou a internet caiu. Então, depois de um tempo eles entenderam isso e começaram a fazer o seguinte: o professor ficava disponível ali naquele tempo de aula para explicar a atividade, mas o aluno tinha até a aula seguinte para terminar, né? Eu acho isso, para uma tarefa simples, bastante razoável, e para uma tarefa que é um projeto criativo, um projeto de investigação, que vai ter várias etapas, que são as coisas mais legais, a gente está falando de um tempo muito mais estendido, como seria um projeto na escola presencial, né? O importante é que essas etapas sejam orientadas, né? E aí alguém aqui está perguntando sobre avaliação, e eu vou aproveitar e falar sobre isso. Eu, particularmente, eu espero que os professores desse grupo aqui talvez queiram me crucificar, mas eu tenho horror à prova. Eu acho a coisa mais anacrônica do mundo você ser medido na retenção do conhecimento, né? E aí começaram a circular umas questões assim: como é que a gente vai garantir, nesse esquema de ensino remoto, que o aluno está fazendo prova sem consultar? E eu fico me perguntando, para quê, gente? Na vida real você não faz nada sem consultar. A construção do conhecimento está justamente no consultar, no pesquisar, no fazer a curadoria do que serve para você no aprendizado, o que é uma fonte confiável, o que não é, juntar Lé com CRE, juntar duas informações, sintetizar uma terceira. Então, até você tem recursos para garantir que o aluno não vai consultar numa prova remota, digital. Mas, sinceramente, para quê? Né? Muito mais interessante uma forma de avaliação que é uma coisa que se chama no jargão educacional rubrica. A rubrica é você decupar uma atividade nas várias esferas de entrega que você espera de um aluno. Então, se ele está fazendo um vídeo, por exemplo, se o argumento que ele queria construir está bem apresentado, se a escolha das imagens foi adequada para a história que ele quer contar, se ele citou fontes corretamente, se ele escolheu fontes confiáveis, se ele usou imagens que ele tem com a prática, sei lá, estou chutando uma rubrica de um projeto criativo, tá? Mas você consegue fazer isso em todas as áreas de estudo e dizer para o aluno exatamente o que é esperado nos vários aspectos daquele trabalho. O Google Classroom, a sala de aula do Google, já incorpora, o professor já pode criar rubricas. Então, é muito interessante porque quando o aluno está fazendo o trabalho, ele já sabe o que ele tem que atingir, quanto ao texto, quanto à apresentação, quanto ao conteúdo, quanto à qualidade da argumentação, etc. Então, essa, para mim, é a melhor forma de avaliação, porque o aluno sabe o que ele precisa atingir, ele sabe o que é esperado, e o professor consegue avaliar com critérios mais explícitos, né? Mais objetivos. Outra avaliação interessante, que também é muito legal de fazer no online, são as avaliações processuais. Você está dando uma aula e no meio da aula você coloca lá um formulário, um teste, até para saber se aquilo ali funcionou, foi compreendido, e você pode passar a construir, então, em cima daquele conceito que já foi absorvido, né?
Então, essas são as avaliações processuais que você faz no meio do caminho, né? Mas, assim, de modo geral, é muito fácil fazer no online essas avaliações mais objetivas, mais mecânicas, formulários, etc. Mas as mais interessantes são as mais criativas. Aí tem uma pergunta da Renata aqui sobre educação infantil, criança de 3 anos. Essa fase dos muito pequenininhos, é claro, é a mais difícil, porque eles não têm autonomia nenhuma e eles dependem muito dos pais. Mas eu tenho visto esforços muito bonitos de professoras de educação infantil. Eu acho que na educação infantil o importante é aquela conexão, né? É claro que os tempos vão ser muito curtos, você precisa da presença dos pais, você precisa ativar as coisas que estão no entorno. Então, a gente vê, por exemplo, professoras pedindo para os pais: amanhã, senta aqui, meia horinha, a gente vai fazer uma roda, todo mundo na frente do computador, todo mundo tem que trazer um chapéu, ou tem que trazer uma fantasia, e aí você usa elementos da casa para conversar sobre alguma coisa, ou fazer uma atividade física na frente da tela, todo mundo junto, ou falar alguma coisa. Então, são momentos em que você procura preservar os aspectos de socialização, tem que ser lúdico, tem que oferecer aquela conexão com os amiguinhos, com o professor, né? Mas, é claro, tudo em pequenas pílulas e com muita participação dos pais, né? Que vai ter que diminuir progressivamente conforme a faixa etária. Mas a gente está vendo experiências muito legais também. Carlos está perguntando quais as consequências dessa revolução forçada para a formação dos indivíduos e para as práticas de educação no futuro. Era o que eu estava falando sobre a encruzilhada, né? Eu acho que a gente tem aí duas possibilidades. Bom, a gente tem muitas possibilidades, mas as principais que eu estou vendo acontecerem nesse momento, ou a gente vai cristalizar o tipo errado de educação, né? Que é dizer: não importa onde você está, eu posso te mandar um monte de conteúdo que você vai ler, vai absorver e vai me devolver em forma de teste. E tá tudo bem. Ou a gente vai entender como que a sala de aula realmente deve ser reservada para a construção das competências socioemocionais, e para reflexão, e para colaboração, e para a orientação desse tipo de trabalho que coloca o aluno muito mais no centro, que lida muito mais com questões significativas, reais, do entorno, com resolução de problemas, que sempre foi o tipo de aprendizado que a gente quis potencializar com a tecnologia. Então, eu espero que a gente comece a ver as vantagens de algumas coisas, por exemplo, sala de aula invertida, né? Sala de aula invertida coloca o momento da exposição do conteúdo para fora da sala de aula, com uma leitura, com vídeo, com uma pesquisa, e não gasta o tempo da sala de aula nisso. Gasta o tempo da sala de aula para refletir e construir em cima daquele conhecimento que o aluno teve, com o qual ele teve contato fora da sala de aula. Então, essas práticas mais criativas, com mais autonomia do aluno, colaborativas, né? Eu acho que a gente vai valorizar muito o momento presencial. Eu acho que ele vai passar a ficar para tudo, né? Para os nossos relacionamentos, para o nosso trabalho. E a gente vai querer usar ele melhor. É o que eu espero que aconteça. Não sei se alguém mais vai escrever alguma coisa aqui, mas enquanto escreve, eu vou voltar aqui para a tela. Deixa eu parar de compartilhar e ver se alguém quer falar alguma coisa, né? Porque... Peraí. Deixa eu tirar o compartilhamento. Eu estou num computadorzinho pequeno assim, que quando eu clico, ele sobe tudo menos o que eu quero. Você está vendo no chat aquilo? Você tem... Estou tentando parar de apresentar, mas ele está bem lento. Vocês estão vendo, né? Acho que foi. Foi? Foi. Tirei você. Eu queria saber se alguém quer falar alguma
coisa. Eu já falei muito. Meu computador tá bem devagarzinho, assim, não sei se ele tá se sentindo emocionado com tanta gente e ele tá bem lento. Então eu tô tentando abrir o chat aqui para ver se alguém quer falar alguma coisa. Oi, Mariana. Oi. Oi, eu sou Thelma. Na verdade, né, para mim está fora totalmente da minha área de formação, mas você fez no início da fala, você colocou sobre a questão do ensino domiciliar, né, se existia alguma legislação, ou se isso não sabia se estava sendo regulamentado. Então, a gente está no Brasil em franca regulamentação do ensino domiciliar. Do ano passado para cá, as iniciativas cresceram em vários estados. Então, eu estou no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro existe um projeto de lei desde 2019, que, incluindo o ensino domiciliar, né, dentre as opções. Então, não mais será obrigatório o ensino escolar. Você vai ter como uma autodeclaração, você vai ter que fazer esse registro. E, em nível federal, também no ano passado, houve a assinatura do projeto de lei, existe um projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar como opção de estudo no Brasil. E aí faz todas as alterações com relação ao estatuto, né, da criança e do adolescente, porque não mais vai ser criminalizado não manter criança em escola e etc., mas é aquela questão de que você tem que se declarar, vai ter uma base do Ministério de Educação, aonde essas famílias vão se autodeclarar, ou os tutores, ou os responsáveis, e a criança vai ter que prestar, o adolescente, fazer as provas e etc. E aí tem as situações também em que isso pode ser perdido, né? E um dado interessante é que esse projeto de homeschooling no Congresso Nacional, na Câmara, ele é o projeto mais acompanhado no site de Educação, Cultura e Esporte. Então, de todos os projetos que tramitam na área de educação, esse é um dado recente, de fevereiro de 2020, que é o projeto mais acompanhado dentro do site da Câmara Federal. Quer dizer, interessante, né? Realmente é uma tendência que começa a crescer da opção das famílias pela educação domiciliar. Era só, como você colocou no início, né, dar essa informação. Eu não... Thelma, obrigada. Eu não tinha essa informação, eu realmente não sabia, mas assim, eu acho que isso é uma coisa que é muito longe da realidade da maioria das pessoas no Brasil, né? Poder assumir essa função. Eu acho que a gente vê isso acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, em situações muito específicas, ou pessoas que não concordam com o sistema educacional, querem fazer de outra forma, mas aí assumem a responsabilidade de fazer isso. Pessoas que têm questões religiosas, famílias que têm crianças que têm alguma dificuldade séria, alguma doença que a impede de frequentar a escola, ou alguma questão cognitiva que faz com que ela precise de um tipo de aprendizado muito específico. Tem um espectro de coisas que podem levar a família a essa situação. Mas eu acho que, como solução ampla, no Brasil é muito difícil, né? Porque isso exige um patamar de educação dos pais, né? Um acesso a recursos, uma capacidade de entender o que funciona, não, porque eles vão ter que reportar. Eu acho que não é uma coisa para ser adotada amplamente aqui. De qualquer maneira, assim, o que a gente estava querendo ressaltar aqui no começo é que o que a gente está fazendo neste momento não é ensino domiciliar, né? Porque o ensino domiciliar, ele tira a escola da equação. A família escolhe não ter mais a escola, precisa se responsabilizar por isso. Aqui não, aqui a gente está numa situação emergencial de ensino remoto,
que nós estamos tentando desenhar com o avião em pleno voo, né? Então, que precisa de muito preparo e muito estudo dos educadores para uma situação totalmente nova, precisa de um pacto né, totalmente novo entre famílias e escolas e professores, e, sobretudo, precisa de muita generosidade entre as partes, né, para entender que não tínhamos uma solução, não tínhamos a perspectiva desse evento no nosso horizonte, estamos todo mundo aqui, todos tentando fazer o nosso melhor, e se a gente colaborar e tiver generosidade uns com os outros e abrir os canais de diálogo entre família e escola, etc., a coisa vai andar muito melhor. Não é o caso de tirar a escola da equação, muito pelo contrário, o que eu tenho visto aí de pais descabelados, dizendo, pelo amor de Deus, a escola precisa voltar, eu não aguento mais essa criança em casa. Então, eu acho Mariana, que... uma colocação, assim, nos Estados Unidos, eu acho que existe uma parte que tem essa questão da religião e etc., mas existe, às vezes, assim, a gente até mesmo no Brasil, você tem uma questão em alguns grupos da dificuldade da frequência escolar. Por exemplo, alunos que façam competições esportivas. Então, por exemplo, aqui no Rio mesmo, minha filha nada pelo Flamengo, ela não está federada ainda, mas eu tenho acompanhado famílias de crianças federadas, a dificuldade que é no acompanhamento do ensino regular presencial. Na própria área de teatro, as crianças que estão dedicadas à parte, né, artística, uma dificuldade muito grande de compatibilização de horários. Então, assim, é claro que isso não é uma coisa para massa, não é uma coisa que vai substituir as escolas, e a socialização é importante. Você, claro que vai ter que ter toda uma responsabilidade aí dos responsáveis nisso, mas às vezes acaba sendo uma necessidade, e eu vejo que além dessa necessidade, é por isso que a pergunta que eu queria te colocar em cima disso porque pelo que você está colocando, né, sobre a tecnologia na área da educação, para esse perfil de famílias que necessitem desse tipo de ensino, né, essa tecnologia pode ser fundamental, esse apoio tecnológico pode ser fundamental. Da criança, onde ela estiver, em que estado ela estiver competindo, ela pode estar fazendo seus estudos. Então, isso a gente vê muito acontecer. Eu não queria me estender muito sobre a questão do homeschooling, né, do ensino doméstico, eu acho que isso é outra questão que não diz respeito à maioria das pessoas aqui, mas a possibilidade de ter acesso ao conteúdo e ao professor, aonde quer que você esteja, e não precisar sair para uma alternativa de educação por causa disso, é fenomenal, e a gente vê isso acontecer muito. Mesmo lá no Eliezer, onde eu trabalhava, tinha famílias que precisavam se ausentar, pai que foi realocado não sei aonde, no meio do ano letivo. Teve uma família que mudou para a África no meio do ano letivo. Eles foram para Moçambique. Então, e aí tinha uma questão de datas, etc. O menino terminou o ano letivo, acompanhou a turma, fez todas as suas provas via Google Classroom. Então, é claro que são possibilidades muito interessantes, né? Para famílias que precisam estudar sozinha, também tem muita coisa online, mas aí é outra coisa. A gente está falando aqui de situações em que a escola permanece no cenário, né? Então é isso. Alguém tem alguma pergunta mais para fazer, gente? Bruno, diga. Bruno quer perguntar alguma coisa? Não? Eu achei que ele tinha assinado ali. Ele está tentando falar, mas não... Bom, agora eu veio. vou falar pelo microfone da Lu. Então, é o seguinte, primeiro te agradecido, super aula. Eu queria uma dica, talvez, que não é sobre a tecnologia, mas é sobre o lidar com o conflito natural, eu acho que não é um conflito intencional de ninguém, da reação natural das escolas e professores de estarem enfrentando esse desafio, essa nova realidade, e terem a tendência natural a permanecer dentro das suas rotas. Então, assim, existe algum guia que
De permanecer, desculpa, Bruno, de permanecer o quê? Permanecer nas suas notas, permanecer dentro do seu modelo tradicional. Sim. Muitas vezes isso não é intencional, não é uma má vontade da escola, é uma tendência a continuar, a tendência a acreditar que você faz aquilo muito bem, e que seria uma perda enorme você jogar todo aquele conhecimento fora e trazer de novo. Então, o Google for Education, diferentes plataformas, eles têm, digamos, quase uma tutoria psicológica, como guiar os coordenadores pedagógicos, os professores a enfrentar essa barreira emocional deles, de falar assim, ok, qual é o momento de parar, de refletir, Eu acho que isso precisa, essa é uma excelente pergunta, eu acho que isso precisa de 2 componentes, assim. Estamos falando da transformação da educação, né, e dessa resistência emocional. Os professores, muitas vezes, eles têm ideias preconcebidas muito erradas, de achar que a adoção da tecnologia vai significar mais trabalho, se eu usar uma plataforma digital, eu vou estar trabalhando fora da escola. Tem muita resistência, às vezes, nesse sentido. E os sistemas que funcionam melhor... Bom, gente, eu falo muito do Google porque é a experiência que eu tenho, tá? Assim, eu sou formadora Google e Innovator e tal, tem outras plataformas e outros sistemas. Mas uma coisa que eu vejo funcionar muito no sistema do Google é que tem uma barra de entrada muito baixa, né? São ferramentas que a gente usa no dia a dia, é um Gmail, você não precisa aprender uma coisa que só serve para aquilo, né? Um ambiente que só serve para aquilo, que tem suas regras, sua linguagem, etc. São ferramentas de uso corrente, bastante intuitivas, e é um sistema todo voltado para a colaboração. Então, tanto as ferramentas como os ambientes de apoio, né? E eu acho que essas coisas, elas dependem muito de uma massa crítica de adoção, né? Quanto mais aberto o sistema, quanto mais aquelas ferramentas se ligam entre si, dialogam com outras ferramentas, têm integração com outras ferramentas, e quanto mais você estimula a troca e a colaboração entre professores, mas você tem uma circulação de ideias que favorece a mentoria, que favorece a circulação de boas práticas, a circulação de exemplos, né? Então, assim, o ambiente do Google, ele tem muito isso, ele é muito voltado para a criação de grupos, de socialização de práticas, de compartilhamento, de ambiente de certificação e de estudo online, etc., porque eles estimulam muito esse aprendizado coletivo e essa socialização de práticas em redes. Isso é uma coisa. Por outro lado, a escola precisa abrir espaço para que isso aconteça dentro da escola. Então, não adianta nada você chegar e dizer, não, agora, a partir da semana que vem, a nossa escola é Google e todo mundo vai ter que usar a sala de aula. Acabou. Eu vou te dar uma formação de 6 horas sobre a ferramenta e é isso que você vai ter. O cara vai achar aquilo uma imposição, vai achar aquilo um saco, alguns vão ver um potencial ali, outros não vão, e ele vai continuar fazendo exatamente o que ele fazia na ferramenta nova. Ou seja, ele não vai essencialmente transformar a sua prática, porque a ferramenta é o de menos, o que a gente quer é a transformação da prática do cara, né? O que vai ajudar ele a transformar a prática dele? E trabalhar de uma outra maneira. Se a escola abre um espaço de forma habitual para formação continuada e para trocas entre pares. Então, esse tempo de estudar, de aprender, de explorar, de ter oportunidade de ver coisas funcionando, de socializar coisas entre grupos de professores, um chegar para o outro e dizer, eu fiz isso, olha só, eu usei esse recurso na minha aula, e os alunos fizeram assim, assim, assado, esse tipo de projeto. Você abrir esse espaço para essas trocas é o que vai fazer o cara sair ali da sua caixinha e querer experimentar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, até que ele vai ser levado pelo movimento do coletivo.
né? Então, é claro que você, quando faz uma coisa dessas, quando eu me lembro quando a gente começou a transformação lá, o projeto no Eliezer, a consultoria que a gente teve para ajudar a gente no começo, eles falavam assim, você vai esperar um grau de adoção no primeiro ano que é de 10%, 15%, e tudo bem, é isso mesmo. Porque são processos de inovação e de transformação de cultura, mas esses 10, 15% vão adotar mesmo, e vão pesquisar, e vão explorar, e vão desenvolver coisas que depois vão contaminar os outros, é assim que funciona. Só que isso só funciona, as escolas que a gente vê realmente entenderem o uso da tecnologia para a transformação das práticas educativas, e não para dizer, eu tenho isso, botar na porta, no cartaz, eu tenho uma impressora 3D. Assim, esse é o melhor exemplo. Não adianta nada você ter uma impressora 3D para o cara ficar fazendo chaveirinho com aquela impressora o resto do ano. Ou receber um kit de como monta o robozinho e o aluno saiu daquela escola sabendo montar aquele robozinho. O que me interessa é a prática, né? Do cara saber que ele pode explorar o fazer na disciplina de geografia, na disciplina de história, na disciplina de biologia, etc. Então, para isso você precisa, isso é institucional, isso é cultural da escola. A escola precisa oferecer esses momentos de troca entre professores, essa oportunidade de mentoria e esses momentos de aprendizado. Uma das coisas mais legais que eu vi acontecer no Eliezer, né, porque a gente fica... Eu vou dar um exemplo aqui do Espaço Maker, que foi uma coisa muito legal e muito transformadora que a gente fez lá, no momento que muita gente estava colocando porque o vizinho tem, porque a outra escola tem, e todo mundo tem que ter, porque senão não sei o quê, como é que a outra escola tem e você não tem? Mas, assim, o entendimento de para que serve aquilo, né, para promover uma mudança de cultura bastante significativa na escola. E uma das coisas que a gente fez foi deixar aquele espaço aberto no recreio e franqueado a quem quisesse usar. Então, você começou a ter uma comunidade de garotos que ficavam ali, de alunos que ficavam ali, meninas e meninos explorando, tarará, meninos do ensino médio fazendo experiências ou coisas para colocar em feira, meninos do ensino fundamental 1 fazendo kits de Lego, brincando de construir capa de caderno, enfim, não importa o que fosse, mas entendendo aquilo como um espaço que era deles, né? Para explorar, para experimentar. E aí um dia eu cheguei lá, a gente pensa que o bom resultado do Espaço Maker é quando o cara fez uma pele sintética que entrou numa feira de biologia, até fizeram, mas assim, não é isso, não é o resultado, é o processo. Então um dia eu cheguei lá, e eu me lembro que meu filho estava no 4º ano, eu acho, ia ter uma feira de ciências, e o tema deles era astronomia, planetas, eles iam montar um planetário, e a professora tinha pedido à equipe do Laboratório Maker para cortar um foguete de madeira, MDF, lá na cortadora laser, que aliás é muito mais legal do que a impressora 3D, apesar de ser muito menos sexy. Um foguete com 2 janelinhas, assim, 2 bolas, para o pai colocar a cara aqui e o filho colocar a cara embaixo e tirar uma foto. A professora encomendou isso para a equipe do Laboratório Maker. E aí tinha lá uns adolescentes do ensino médio, tinha lá uns pequenininhos, e eles começaram a cortar, os professores começaram a cortar, e descobriram que o tamanho da chapa era limitado, que entra na cortadora. Então, o foguete ficou meio baixinho. Aí o pai ia ter que se abaixar. No que ele abaixasse, o ombro ia sair para fora do foguete, que era uma coisa magrinha, assim. Então, eles sacaram isso, os professores, e aí despertou a curiosidade dos meninos que estavam lá. Tinha uma garotada do 5º, 6º ano, tinha uma garotada do ensino médio, e aí eles começaram a calcular, todos juntos, as várias idades, que o foguete ia ter que ser mais gordinho para caber na chapa e ainda assim não mostrar o ombro do adulto, quando abaixasse para tirar foto. Então, eles entenderam que eles tinham que sair pela escola medindo. Aí eu cheguei na escola um dia, estavam todos eles andando, os pequenos andando pela escola, medindo várias larguras de ombro para determinar o tamanho médio do ombro de um adulto, para o pessoal do ensino médio poder fazer os cálculos da curvatura do foguete que eles tinham que desenhar para caber na chapa e não mostrar o ombro. Isso é um exemplo tosco de uma coisa que não serve para uma exposição, para uma competição de robótica, para nada disso, não vai parar numa feira de ciências. Mas isso é maravilhoso. Isso, para mim, foi assim, o auge da minha conquista com aquele Espaço Maker, né? Uma coisa que engajou eles, que despertou a curiosidade, que envolveu alunos, que fez eles resolverem um problema, né? E construírem uma coisa legal. Então,
esse tipo de coisa você consegue quando você abre espaços, quando você oferece para os alunos o espaço da criação, da experimentação, e quando você promove encontros entre professores para eles aprenderem, para eles testarem novas estratégias e ferramentas, e até para eles desenharem projetos conjuntos, né? Então, isso tem que ser institucional. Isso tem que vir da escola, e você vai ter aquele professor que é um early adopter, você vai ter aquele que é mais resistente. É um processo de transformação de cultura e é lento. E nem todos vão embarcar, porque é da natureza humana, né? O que mais? Mariana, Gente. eu queria... Carmen, Lúcia está falando alguma coisa? Eu queria te falar que aqui no chat tem duas Diga, perguntas. Aqui tem uma da Patrícia Lancelotti e uma da Luciana Boal. Você consegue ler? Então fala. Eu não estou conseguindo abrir agora. Lê para mim, e eu acho que a gente encerra com essas. Acho que a Carmen também queria falar mais alguma coisa, porque aí eu preciso dar jantar para a criança e trabalhar para atender um grupo de professores amanhã. Vamos lá, você lê para mim, Lu? Espera aí, estou me enrolando aqui. A Luciana Boal perguntou se você tem mais informações sobre escolas públicas, se eles estão usando alguma plataforma específica. E a Patrícia Lancelotti falou que é professora, e ela acha que esse recurso virtual já existe há muito tempo, né? E que ela pensa que depois da pandemia as aulas não deveriam voltar a serem como eram antes, né? Deveríamos também disponibilizar videoaulas para estender a educação da sala de aula. Tem um site, então as câmeras não foram novidades, os estudantes adoram celular. Penso que seria uma forma de estimular o trabalho de casa, penso que a pandemia veio para impulsionar o futuro virtual. É correto pensar assim? Eu vou começar por essa pergunta. Patrícia, eu acho que para as escolas que estão tendo a sorte de poder experimentar essas coisas todas, ou entender o valor do trabalho dos professores que já estavam experimentando com essas coisas todas, a necessidade de falar a linguagem dos alunos, a necessidade de engajar eles nas várias mídias que eles gostam de usar e, ao mesmo tempo, estar preparado para mediar essa entrada deles nas mídias de forma responsável, de forma consciente, etc. Eu acho que isso tudo veio à tona, e o valor dessas coisas vai ficar muito claro. Então, assim, eu espero que a gente possa sair dessa experiência com esse aprendizado em relação a essas coisas, né? Mas eu acho que essas coisas sempre vão precisar ser entendidas como uma forma de estender a sala de aula, ampliar as possibilidades do ensino, e jamais substituir, porque, assim, a escola como espaço do aprender, né, do valorizar o aprender, é tão importante, a gente está sentindo tanta falta disso, né? Aprender no coletivo, aprender na troca, é tão importante. Então, sim, eu espero que a gente não abandone alguns dos recursos que a gente passou a usar, e que a gente possa usar esses recursos para tornar o trabalho mais criativo, e até mesmo o trabalho presencial mais interessante, né? E que a escola, de forma geral, saia dessa muito mais conectada com a cultura digital, coisa que já deveria estar fazendo há bastante tempo, e é uma pena que teve que ser dessa maneira tão dramática. E isso me leva à segunda pergunta, né? Nem todo mundo tem a oportunidade de ter à mão os recursos que a gente precisa para fazer isso. É claro que já falamos aqui que a melhor tecnologia é aquela que você tem à mão, né? Eu tenho um amigo, Cadu Braga, que adora falar que o lápis é uma tecnologia de aprendizado, a roda de conversa é uma tecnologia de aprendizado. Eu costumo dizer que qualquer coisa que promova e possibilite a conexão entre pessoas já é uma ótima ferramenta de aprendizado. Na escola pública, a gente está vendo várias respostas diferentes, né? De novo, a gente tem um país muito grande, muito desigual, a gente já tinha várias redes estaduais, vários estados engajados na questão da transformação digital da escola, várias redes estaduais e municipais
por exemplo, que eu tenho conhecimento, já tinham adotado plataforma Google, outras têm Moodle. É que o Google, na verdade, do ponto de vista de rede, ele acaba sendo sempre a melhor solução, porque ele é uma ferramenta acessível de qualquer plataforma, ela é multiplataforma, né? Ela é gratuita, ela tem a questão da proteção dos dados das crianças, porque ela é sujeita a leis muito rígidas de proteção dos dados, que no Brasil não tem, mas nos Estados Unidos tem. São leis chamadas COPA, FERPA, tem umas siglas ali. A questão ali da privacidade, a questão ali do grupo, que tem muita gente que fala, mas é um horror, né? A gente tinha que estar trabalhando com plataformas abertas, com software livre, etc. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre com as coisas que têm uma barra de entrada mais acessível, né? Eu gosto muito de dizer que, primeiro, a gente precisa colocar as pessoas no ambiente digital. Quando elas estiverem com coisas que são intuitivas, com coisas que são acessíveis, coisas que são universais. Quando elas tiverem essa fluência, aí sim a gente consegue começar a falar da diferença entre um software comercial e um software livre, questões de privacidade, de dados, etc., que é uma conversa que a gente sempre começa com os alunos do ensino médio até no final do Fundamental 2. Mas uma plataforma, sei lá, uma coisa em Linux, ela não é amigável, né? Ela não é tão acessível, não é para qualquer um. Então, a gente tem essas questões. Redes de ensino, de modo geral, se dão melhor nesse tipo de plataforma que é gratuita e que se comunica com muitos recursos, com equipamento. Uma das coisas também importantes do ambiente Google é que ele é gerenciado, né? Então, o gestor da rede, do ambiente, da escola, consegue entrar numa tela, num painel de gestão, que é muito intuitivo, muito fácil, e determinar que séries podem receber quais aplicativos, pode ver a conta de todos os alunos, dos professores, consegue gerenciar usuários, é muito fácil, e essa gestão centralizada é muito importante quando você está falando de um ambiente educativo. Então, até no back-end, assim, até no lado da gestão, a plataforma Google é muito confortável. Mas é claro que quando a gente pensa em rede pública, a gente tem que pensar primeiro na questão do acesso, né? A gente sabe que o Brasil é um país que tem um número de celulares maior do que o número de indivíduos, tem esse dado que é recente. Nós, da educação midiática, a gente se preocupa muito com essa questão, porque você tem um altíssimo grau de uso das redes sociais para se informar. Tem aqueles planos mais populares que já vêm com o Facebook e o WhatsApp, então você já tem as plataformas filtrando a informação que você recebe como um dado, né, como um ponto de partida, ao mesmo tempo que você tem baixo letramento informacional, ao mesmo tempo que você tem um alto grau de analfabetismo funcional. Então, essas questões todas estão muito presentes para a gente na educação midiática, mas a gente sabe que, pelo menos, essa tecnologia tem. E tem muita coisa legal que você consegue fazer, muitos aplicativos, muitos ambientes de aprendizado que que a gente consegue acessar via celular. Então, assim, tem possibilidades. O que precisa ter é um planejamento centralizado, uma estratégia, e a gente está vendo soluções diversas, né? Tem estados que estão fazendo conteúdos via televisão, videoaulas. Eu não sou muito a favor da videoaula, não, mas em algumas situações é o recurso mais acessível, né? Mais democrático, é o que tem. Então, para a escola pública, a gente tem que pensar nessas soluções. E até mesmo na distribuição de conteúdo que você pode ir na biblioteca imprimir. Eu acho que o fortalecimento das bibliotecas, né? Eu acho muito importante num contexto desse. A biblioteca como centro de acesso à informação, ao conhecimento, à tecnologia, é uma coisa que precisa ser fortalecida no Brasil. A biblioteca hoje em dia não é mais um repositório de livros, ela é um centro de acesso ao conhecimento. Você vê nas escolas nos Estados Unidos, por exemplo, o bibliotecário é aquele educador que está na linha de frente da questão da educação midiática, de como que a gente acessa e lida com a informação. Ele é, muitas vezes, o cara que dá apoio aos professores, né, nessas questões de lidar com a informação, com as ferramentas de criação, etc. Então, uma solução, por exemplo, que eu acho muito importante no Brasil, que a gente explora pouco, é fortalecer a rede de bibliotecas, né? Como centros de acesso à informação e até a computadores, etc. Ferramentas de criação. E tinha uma outra pergunta.
A Carmen queria perguntar alguma coisa, né? Só que ela está sem som. Carmen, você consegue abrir seu som? Aí encosta embaixo da tela que você vai. Você consegue abrir o som dela, Lu? Carmen Lúcia. Eu estou tentando aqui, mas não, o som dela não está Carmen, você caindo. deve estar no celular. Encosta na parte de baixo da tela do celular, você vai ver o microfonezinho, aí você vai conseguir ativar seu som. Você está sem som. Eu estou Ou então, tentando colocar seu som aqui, mas eu não posso. e eu acho que ela está no celular, não vai conseguir ver o chat. Já respondeu, ela está falando. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Gente, eu acho que cobrimos as perguntas, né? Eu deixei, gente, uma série de recursos. Naqueles links que eu passei para vocês, tem duas coisas. Tem uma coleção de artigos que são reflexões sobre esse momento, alguns poucos que eu tentei selecionar e que, para mim, foram muito inspiradores. E isso está numa ferramenta chamada Wakelet. Outra está num Padlet, que, aliás, incidentalmente, é uma ferramenta maravilhosa de curadoria e colaboração. É muito legal deixar os alunos colocarem conteúdos. Tem vários. Tem Flipchart, tem Wakelet, tem Padlet. São ambientes de publicação em que os alunos podem publicar, comentar nos trabalhos uns dos outros. É uma coisa que a gente sempre estimula, não só você colocar uma coisa num ambiente colaborativo, tipo um Google Docs compartilhado ou um Padlet, mas a gente sempre pede que o aluno não só coloque a sua contribuição, como comente na contribuição de algum outro. É uma estratégia muito legal. Mas nesse Padlet eu deixei uma série de recursos para escolas e para gestores. Inclusive as transmissões oficiais do Google for Education, de alguns parceiros de implantação de tecnologia que já fizeram sites também com ajuda, e algumas coisas legais por ali. Se vocês quiserem indicar para escolas, tem algumas coisas bacanas, como começar, por onde começar, que estratégia, para quem já tem as ferramentas, mas não está sabendo muito bem que estratégias aplicar nesse momento, tem ali várias dicas, pílulas, coisas muito legais. Falta eu colocar para Ana Cissa, falta eu colocar a Leda está perguntando onde está o Padlet. Acho que a Luciana acabou de colocar os links aí. São 2 links, né? De um Wakelet com artigos e de um Padlet com recursos. E eu preciso achar essa segunda reunião oficial do Google, onde eles falaram muito sobre ferramentas de inclusão, né? De acessibilidade, que são muito legais. Tá? Gente, eu espero ter ajudado. Eu vou... Não coloquei meu contato, né? Mas se vocês quiserem anotar, é Mariochs, Mariochs, no Twitter, que eu uso pouquíssimo, ou no Educamídia, vocês me acham, educamídia.org.br. E se alguém quiser me procurar para alguma coisa, esclarecer alguma coisa, eu estou às ordens, tá? Espero que ajude, espero que vocês possam levar esses questionamentos aí para as escolas, onde as coisas não estão meio enterradas. E espero que todo mundo consiga atravessar bem essa situação e, principalmente, fiquem em casa. Deixa eu colocar aqui meu contato. Deixa eu colocar aqui, ó. Educamídia, a Lu colocou. Ali vocês conseguem mandar e-mail e eu vou colocar o meu e-mail do trabalho aqui. Tá? Gente, foi um prazer. Super obrigada por essa oportunidade. E tô às ordens se quiserem continuar a conversar, tá? Beijo. Obrigada, Mariana. Obrigada, Lu. Obrigada, gente. Foi um prazer. Muito importante essa conversa. Que bom. Falamos em breve. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada.